é muito difícil ter que entrar na justiça, porque eu vivi aqui anos e anos com o Vasco tendo briga judicial, e eu não queria ser o responsável por mais uma briga judicial. Nunca foi a minha intenção. Por isso que mesmo antes de sair a questão que saiu nos Estados Unidos, que a gente já tinha todo o conteúdo, um direito muito forte para entrar, eu sustentei isso até o último minuto. E a decisão que eu tive que tomar numa semana de Vasco e Flamengo, ela me matou. Porque eu sei o que cairia na minha conta. Mas se o que eu prego eu não cumpri no dia a dia, eu estava sendo injusto e mentiroso com o torcedor vascaíno. Então eu sabia que eu ia ter que pagar esse preço, que ia doer muito, quando fosse anunciada que a gente entrou com a ação. E as pessoas iam julgar sem saber o porquê. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, não vamos se omitir em falar a verdade a você, pode ter certeza disso. A gente tem passado uma semana que foi muito boa para o Vasco da Gama em relação à saída da empresa vagabunda 777 Partners dentro do Vasco da Gama. A gente explanou, a gente detonou, a gente fez o nosso trabalho em 2 anos dessa empresa dentro do Vasco. A gente alertou quem era essa empresa, a gente alertou o que deveria ser essa empresa no processo da SAF do Vasco. Tudo o que aconteceu nesse momento, nesse enredo todo desses 2 anos, a gente falou no canal Russo Vascaíno e alertou a todos vocês, e a gente foi taxado como anti-vascaíno, como torcedor de candidato, os blá blá blás e os mimimis, que os Nutellas, infelizmente, foram alienados por canais aí, passadores de pano, que passaram ao vascaíno ilusões, né, fantasiosas, que o Vasco seria um time bilionário com essa empresa de merda dentro do clube. Então, isso aí é fato. E se comprovou que o canal Russo Vascaíno falou a verdade a todos vocês. O resultado está aí. Não queria que fosse dessa forma, queria que fosse diferente. Mas o canal Russo Vascaíno, ele surgiu na plataforma de YouTube como um canal raiz, como um canal do torcedor do Vasco, do canal que vê o que acontece dentro dessa política podre e imunda do Vasco da Gama. Então, a gente vai falar aqui que hoje, no começo da noite, o novo treinador do Vasco, o português Álvaro Pacheco, estará chegando no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão, e bem que provavelmente a gente vai aqui se reestruturar, a gente deva estar lá para fazer essa entrevista com o treinador do Vasco. A gente vai estar passando aqui no canal Russo Vascaíno se a gente vai estar lá, mas bem que provavelmente a gente vai estar lá. E outra situação, tem as notícias que tem passado aí, que vai vir o Felipe Coutinho para o Vasco, isso provavelmente possa acontecer, só que aqui o canal Russo Vascaíno não fica passando passação de pano e cortina de fumaça para essa situação, pois o Vasco hoje, eles podem ter se livrado da 777 de forma provisória, porque é uma liminar ainda, só que, gente, a gente não pode, né, deixar de falar das coisas que acontecem dentro dos bastidores, pois o Pedrinho foi correto em tirar a empresa? Foi. Só que a gente precisa, Pedrinho, a gente precisa, presidente, de outras coisas. Eu acho que a caixa preta tem que ser aberta, os contratos que estão blindados têm que ser abertos ao torcedor, pois há muitas situações gravíssimas dentro desses contratos, situações
que pode ter certeza vão mudar o rumo de vários vagabundos que estão aí impunes, ainda falando um monte de merda, como o senhor Jorge Nunes Salgado, que está criticando até você, Pedrinho. As coisas têm que aparecer a público, as coisas têm que ser investigadas dentro do clube. Por isso que muita gente aí está vendo notícias, né? Eles passam essas notícias para esconder o que está acontecendo. Você fez certo, Pedrinho, em tirar essa empresa, só que a gente precisa da transparência e a gente precisa que esses contratos sejam abertos aos torcedores. A gente não está entendendo porque ainda esses contratos não foram abertos, de tanta podridão que essa empresa vagabunda está aí no mundo afora, principalmente no cenário internacional. A gente precisa saber desses contratos para punir os verdadeiros culpados que venderam o Vasco a essa empresa vagabunda. Aos estelionatários, seu Jorge Salgado, ao seu Roberto Duque Estrada, ao senhor da Lava Jato, o senhor Carlos Osório, a gente precisa saber do que aconteceu, porque há muitas situações gravíssimas dentro desses contratos que estão blindados e a gente precisa saber para passar ao torcedor vascaíno a realidade que passa o clube, porque não adianta tirar a 777, né, e comprar uma outra empresa de forma imediata. Não é desse jeito. Não é desse jeito. A gente precisa... Que hora só aqui, então fale aqui. Então a gente precisa, Pedrinho, a gente precisa que esses contratos sejam abertos. É por isso que muitas notícias estão passando aí, principalmente do Felipe Coutinho, para ele fazer uma cortina de fumaça, para fazer uma passação de pano, para o torcedor tá feliz, que como nada tivesse acontecendo. E está acontecendo, tanto é que a 777 sai do Vasco da Gama, como você, Pedrinho, bateu de frente, e a gente apoia isso. A gente vai apoiar, só que a gente precisa saber o que aconteceu, a gente precisa punir esses vagabundos que fizeram isso com o Vasco. Esses caras não podem sair ilesos, esses caras não podem estar mais no quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama. Precisamos expulsar Jorge Salgado, precisamos expulsar Carlos Osório, precisamos expulsar Roberto Duque Estrada. E se for o caso, tem mais gente aí, o senhor Mussa, o senhor Júlio Brandt, Carlos Fonseca, tem muita gente aí que precisa ser expulso dentro do quadro social do clube, da merda que eles fizeram ao Vasco. Isso não pode ficar desse jeito. E é por isso que essas notícias quentíssimas, como dizem aí, muitos canais aí para tentar ganhar likes em cima dessa situação, falam do Felipe Coutinho. Que a gente, lógico, quer ver um grande jogador, um grande ídolo voltar ao Vasco. Só que a gente não pode aqui, né, passar uma cortina de fumaça e esconder realmente do que está acontecendo, o que aconteceu dentro do Vasco. E é por isso, né, que a 777 foi exposta aí pelo Pedrinho, porque acontecem as coisas lá fora dentro do cenário mundial, porque os canais nossos que bateram em cima disso. Se essas coisas estão acontecendo, porque a gente bateu aqui 2 anos, dia após dia, nesses vagabundos. Para isso está acontecendo. Só que a gente precisa passar limpo o Vasco da Gama, se for uma situação, fazer uma sindicância, uma CPI, para abrir realmente esses contratos, para punir esses vagabundos dentro do Vasco da Gama e expulsá-los dentro do quadro social do clube, porque não pode, gente, passar em branco a essa situação que está acontecendo. O Pedrinho chega na SAF, olha o que está dentro ali, principalmente nos cofres dentro do clube, com o clube da Vasco SAF, gente. A da associação realmente está numa situação caótica. A Vasco SAF era para ter grana? Era. Cadê o dinheiro? Veja aí, veja a situação que a gente vai passar para vocês. Veja o que está acontecendo. Cadê a grana? Veja o que está acontecendo. Cadê a grana? Zerados os cofres. Cadê o dinheiro do Vasco? Cadê o dinheiro da Vasco SAF? Porque os cofres totalmente zerados. Pedrinho, não é para manter o Lúcio Barbosa. Esse cara tem que ser demitido.
A gente não pode manter um cara aí que está nesse processo desses bandos de pilantras que fazem essa sacanagem ao Vasco. É por isso que o canal Russo Vascaíno bate de frente contra esses vagabundos. É por isso que o canal Russo Vascaíno nunca vai se omitir de falar a verdade a você. A gente vai falar em futebol, a gente vai falar do Vasco da Gama, mas a gente precisa mostrar à tona a realidade que infelizmente o nosso clube passou desde 2020. Desde que o canal surge, essa sacanagem, essa putaria, essa judiação que vive o clube devido a esse bando de vagabundos estelionatários, safados, pilantras, vagabundos que fizeram isso com a nossa marca, com a nossa instituição, para estarem ganhando dinheiro em cima do Vasco. Precisamos mostrar à tona, Pedrinho, do que realmente vive o Vasco, e precisamos fazer uma limpa dentro do clube e fazer transparências do que são esses contratos e do que eles tornaram o Vasco hoje. Uma situação delicada, perigosa, onde uma empresa, né, que lava dinheiro, né, que usa a grana para fazer empréstimos, para pegar empréstimos, como pegou do Vasco. O Jorge Ong pegou empréstimo do Vasco e ainda não pagou até hoje, como está saindo no noticiário aí. Tem juros que não foram pagos por esse vagabundo. Olha a situação que vive o Vasco. A gente não pode deixar, mesmo com a saída dessa empresa vagabunda, onde a gente elogia aqui a conduta do presidente do Vasco, Pedrinho, e seu corpo jurídico, mas precisamos de mais. Precisamos, né, da raiz, dos vagabundos, dos pilantras, daqueles que venderam o Vasco a essa empresa de merda que faz essa situação tão desesperadora e tão caótica que vive o clube hoje nas mãos desses vagabundos que lá venderam o Vasco da Gama a essa empresa norte-americana. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Gente, provavelmente estaremos hoje à noite na chegada do técnico português Álvaro Pacheco. Vamos ver, vamos analisar, vamos acompanhar, porque o canal aqui é raiz, o canal aqui é autêntico. Não quero me sentir constrangido, mal, perante em volta de pessoas que vão estar lá, que não fazem bem ao Vasco da Gama. Isso me faz muito mal. Precisamos de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas que lutam pelo Vasco para falar a verdade a você. Vou pensar bem, vou pensar muito, mas a gente precisamos fazer um trabalho para estar entrevistando um técnico, mas estando bem, né, no ambiente, pois hoje temos muitas pessoas aí que iludiram vocês e de muitas pessoas que gostam de estar ganhando likes em cima de vocês, contando cascatas, fazendo ilusões, cortinas de fumaça e contando sempre aquelas historinhas de sempre, aquelas mentiras, né, que jogadores que vão vir, que nunca vêm. Isso já há muito tempo dentro do Vasco da Gama, mas o canal Russo Vascaíno não é esse. O canal Russo Vascaíno só traz as notícias verdadeiras a vocês e pode ter certeza que vai sempre estar lutando em amor ao Vasco da Gama. Valeu, pessoal. Grande abraço.